tarde a todas e todos que nos acompanham em mais um julgamento do Tribunal Na Regional barra Eleitoral, inferior Tribunal da da tela, Cidadania primeira sessão do Amapá, judiciária ordinária na do nossa primeira TRE-SP. sessão administrativa ordinária de Foco no 2024, desembargador João iniciaremos, Lages, então, pela presidente do sessão TRE, de administrativa. pele clara, Havendo quórum, usa declaro óculos de aberta esta armação nossa sessão, a quadrada, primeira sessão do ano de usa 2024, toga preto com detalhe submetendo a vermelho ata em da volta sessão do anterior pescoço. à aprovação dos ilustres pares e não havendo nenhuma necessidade de alteração, declaro a mesma aprovada. Quero invocando a proteção de Deus, desejar a todos um bom ano de trabalho, cumprimentar a todos os pares, a todos os magistrados, a todos os servidores, ao Procurador Regional Eleitoral, doutor Milton, aos advogados, na pessoa do doutor Severo, e a todos vocês que nos acompanham nas redes sociais, sempre fiéis aos nossos julgamentos, ao nosso dia a dia. Iniciamos um ano eleitoral, o ano de 2024, com um duplo desafio. O primeiro, conduzir a eleição, e estamos preparados para isso, todos nós, corregedoria, presidência, juízes, servidores, estamos preparados para conduzir o próximo pleito e também, quem sabe, conquistarmos, mantermos a qualidade dos serviços prestados, o reconhecimento do prêmio Diamante de Qualidade, quem sabe lutar neste ano de 2024, lutar pelo reconhecimento de ser o melhor tribunal do país. Desejo todos nesse mistério, todos e todas, um sucesso, tá bom? Que Deus ilumine nosso caminho. Primeira sessão judiciária e possamos ordinária trazer do TRE. Muitos frutos para os nossos jurisdicionados, para o nosso estado, para o município, enfim, para todos nós. Sejamos todos muito felizes. Nessa sessão administrativa, dou então as boas-vindas, franqueio as palavras aos ilustres pares para comunicações e proposições. De arma alguma? Excelência, eu quero apenas agradecer por mais esse ano, parabenizar a todos os servidores e membros do TRE, desejando a todas e todos um ano novo abençoado. Com a palavra o desembargador Carmo Antônio. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais colegas. Desejar a todos um ótimo 2024, né, que teremos aí o desafio das eleições esse ano e Foco provavelmente, no juiz se Juscelio tudo Neto. correr na ordem, né, eu estarei auxiliando a corte como juiz auxiliar da propaganda, né, imagino que juntamente com o doutor Normandes, né, doutor Normandes, o senhor também vai ficar no juiz auxiliar da propaganda, e o desembargador que tá como suplente é o doutor... Gilberto Pinheiro. Ora, doutor... Gilberto Pinheiro. Doutor Gilberto Pinheiro. Então, seremos nós três ali dentro da fiscalização da propaganda nas eleições desse ano. Com certeza, nos empenharemos e tem, né, como já é de costume. Desejo a todos os colegas um ótimo ano de trabalho. Perfeito. Doutor Paulo Madeira. Foco na mesa do pleno. Presidente, senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, advogados, serventuários, todos que nos acompanham. Foco no juiz de direito Paulo Madeira, de pele clara, cabelos grisalhos, com a barba parcialmente grisalhas, hoje, os né, óculos de armação como eu vi preta que a quadrado. sessão, pelos processos que foram retirados, havia apenas embargo de declaração, eu não me dei conta que teria também uma sessão administrativa. Eu acabei optando por não ir, por conta do horário, enfim, mas eu peço desculpas por isso. Se eu, inclusive, soubesse que teria realmente esse ato primeiro, eu teria até feito um esforço para ir. Mas o que eu quero mesmo é só também desejar que nós tenhamos em 2024, né, um trabalho excelente da condução desse processo eleitoral, né, que, muito embora a Corte não trabalhe diretamente com os processos nas zonas, né, mas trabalha em grau de recurso, também com as orientações necessárias, as cartas de ordem, enfim, né? Então, até agosto, né, do corrente ano, até agosto de 2024, eu estarei como membro da Corte. A partir do dia 14 de agosto, claro, eu me retiro, porque completo meus 2 anos, mas até lá eu quero dar o melhor que eu puder para poder ajudar a nossa Corte Eleitoral aí.
Então é só isso, senhor presidente, para desejar um excelente trabalho a todos e dizer que esperamos muito que 2024 seja mais um ano promissor para todos nós. Perfeito. Doutora Tina Souza. Foco na mesa do pleno. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas, senhores advogados, especialmente o que se faz presente ao plenário, senhores servidores. Foco na juíza membro Tina Luiza. Ratifico a fala dos meus colegas e especialmente para rogar a Deus que tenhamos um ano profícuo de trabalho com as bênçãos de Deus, com paz, tranquilidade, bom senso, tranquilidade. Com a palavra, enfim, a juíza membro Tina tenhamos Luiza. um ano que possamos entregar a prestação jurisdicional, que possamos entregar à sociedade o nosso melhor trabalho. Esse é o meu desejo, excelência. Obrigada. Doutora Tina, obrigado. Doutor Normandes. Boa tarde, senhor desembargador presidente, colegas, o procurador, obrigado aqui presente, quem nos assiste. Com a É só palavra, também o juiz para Normandes. renovar aí os votos de um bom ano para todos aqui, agora descansados, né? A maioria gozou alguns dias de recesso. E dizer que alcançar alguma coisa parece mais fácil do que mantê-la, desembargador. Então, o tribunal alcançou, né, esse patamar e manter é muito difícil. A gente tem essa percepção, né? Quando chega num ponto, mas assegurar a excelência não é fácil. Então, a gente vai ter que se desdobrar, não se acomodar. E se acaso não conseguir, não pode esmorecer. Tem que lutar novamente, continuar prestando um serviço de excelência. E eu desejo isso e eu tenho certeza que o tribunal vai conseguir, porque sempre o fez. Mesmo sem o selo máximo, a população sempre foi bem assistida aqui no Estado. É isso. Normandes, doutor Rivaldo. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional, doutor Milton, uma vez um prazer sua presença aqui, doutor Milton. Agradece o Ministério Público e este tribunal. Com a palavra, o juiz da classe dos advogados, aqui o Rivaldo doutor Severo, Valente. qual também cumprimentou os advogados em seu nome, todos que nos assistem pelo canal do YouTube, que o doutor Madeira está por vídeo, o doutor Juscelio por videoconferência também. Senhor presidente, só desejar boas novas a todos. Um ano, como Vossa Excelência destacou, um ano eleitoral e o tribunal está preparado para conduzir esta eleição municipal no território do Amapá e dizer a todos que o ano será um ano de sucesso para todos nós e para todos os cidadãos que nos assistem, que estão presentes, e a Justiça Eleitoral ela encabeçará a este ano eleitoral para demonstrar o nosso regime democrático encontra-se sólido, robusto e firme. E assim vamos desenvolver o nosso papel neste ano eleitoral. São as palavras, senhor presidente. A juíza Ariadne. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. É com muita satisfação que começamos esse ano, que é um ano cheio de desafios. Queremos rogar com a palavra, Deus, juíza Ariadne Alencar. Conduzindo essa corte e conduzindo a todos nós para que possamos fazer o melhor, uma prestação de serviço à nossa comunidade, trazendo o melhor que essa corte pode dar, que já tem feito e vai continuar fazendo. Então, satisfação que começamos esse ano, e venham os desafios, estamos prontos a superá-los. Obrigada. Obrigado, doutora Ariadne. Doutor Foco Milton, na mesa do pleno. Milton. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores magistrados, magistradas. Boa tarde, senhor advogado. Boa tarde a todos que assistem, senhores e servidores também. Em nome do Ministério Público, eu queria deixar registrado aqui o desejo de um bom ano a todos, um bom trabalho, principalmente considerando que é um ano eleitoral de eleições, um ano em que há o exercício da cidadania
E eu tenho certeza que, pela excelência de serviços que este tribunal demonstrou no ano passado, conquistando um grande selo do CNJ, tenho certeza que os serviços prestados à Sociedade de Excelência serão mantidos esse ano. Então, essas são as palavras do Ministério Público, desejando a manutenção desses ótimos serviços nesse ano de 2024. Doutor Milton Júnior, então, a todos pela manifestação. Em termos de comunicação, quero dizer aos pares que estamos monitorando essa questão do avanço da Covid aqui no estado do Amapá. Nossa preocupação é que estamos entrando aí no período de carnaval e sempre as aglomerações elas acabam trazendo um resultado não desejado, mas estamos monitorando, tá bom? E qualquer necessidade nós adotarmos medidas mais foco no desembargador João Lages, presidente do TRE. Como aquelas que nós fomos acostumados a ver na época que tivemos a pandemia da Covid, não hesitaremos de fazê-lo, mas manterei no nosso grupo de WhatsApp previamente todos informados da nossa preocupação em trabalharmos com saúde, vendo e olhando pela pessoa humana que está por trás de todos nós, né? Não apenas magistrados, mas servidores, colaboradores, advogados, enfim, todos nós que compusemos o sistema de justiça eleitoral. E dizer também que na quarta-feira agora, depois de amanhã, nós estaremos abrindo aula magna do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Nós fomos convidados para dar uma aula magna no curso de preparação para as eleições que a Escola Judicial Paraense está promovendo. A abertura é quarta-feira, então foi com muita honra e recebemos esse convite. Preparamos algum material agora no final do ano para cá e eu estou comunicando que vocês, todos nós aqui estaremos no meu coração. Estarei representando o nosso TRE do Amapá, né, na abertura da escola, né, do ano letivo dos nossos colegas paraenses, né, nesse intercâmbio que já fazemos há algum tempo, né, o TRE do Pará e o TRE do Amapá, né, que começou lá na administração Gilberto Pinheiro, continuou com a nossa até agora com grandes projetos e grandes parcerias e grande troca de experiência e conhecimento. Eram essas comunicações, não há nenhuma proposição, eu dou então por encerrada a sessão administrativa, declarado então aberto oficialmente o nosso ano judicial eleitoral e passemos à pauta da sessão judiciária. Havendo quórum, declaro a sessão judiciária aberta, submeto a aprovação da ata anterior aos ilustres pares, dou a ata por aprovada, se não houver nenhuma necessidade de alteração, e inicio pelos julgamentos. Temos 3 julgamentos pautados, mas 2 serão retirados de pauta. O primeiro é o recurso eleitoral na representação 060495 de 2020, retirado de pauta a pedido da relatora, mas também porque o doutor Orlando, que é o vistor, ele havia pedido vista na última sessão, terminou o biênio dele agora, terminou por esses dias, e então ele não está mais conosco, e o doutor Anselmo está de férias também. Então, esse primeiro fica tirado justificadamente. O segundo também justificadamente retirado de pauta é o agravo regimental no HC 192 de 2023, porque houve uma desistência dos agravantes em relação a este processo, a este recurso. E, havendo resistência, a ilustre relatora, inclusive, já homologou e já despachou nos autos. Então, em julgamento, o processo que nós temos para hoje é o embargo de declaração na prestação de contas eleitorais 060-1111 de 2022, origem Macapá, relatora é a juíza Ariadne Alencar, o embargante é André dos Santos Abidon, e comporão a turma, além da ilustre relatora, os vogais, os juízes Juscelio Neto, Normandes Souza, Tina Souza e João Lages. Ilustre relatora, com a palavra. Excelência, boa tarde. Doutora, porém, deixa eu só dizer assim, doutor Paulo, Vossa Excelência não completa esse quórum, né? Se quiser ficar conosco, será uma honra tê-lo, mas se não, lembro que amanhã temos sessão às 4, tá bom? Amém, senhor presidente. Foco no desembargador João Lages, para dizer, na verdade, teve esse componente também, né, que, na verdade, o único que sobrou, eu não participaria,
efetivamente. Então, senhor presidente, eu vou pedir licença a todos, porque eu estou aqui trabalhando nos processos que inclusive, tem da minha relatoria amanhã, mas amanhã eu estarei no presencial, para minha honra de poder reencontrar todos, tá bom? Todos e todas. Perfeito, doutor Tá Paulo. bom, Até presidente? amanhã. Até amanhã. Obrigado, até amanhã. Um abraço a todos. Mesma coisa, doutor Rivaldo, né? Doutor Rivaldo também não participa desse. Se quiser ficar conosco, será uma honra. Se não, amanhã às 4, tá? Então, pronto. E ilustre relatora com a palavra. Boa tarde, excelência. A princípio, esclareço que esse embargos foi impetrado agora há pouco uma petição que o advogado salienta que está fora de Macapá e que gostaria que esse embargos fosse colocado para posterior. Porém, como em embargos não há previsão de orientação oral, então não há prejuízo para a parte e, por isso, vamos prosseguir com o julgamento. Perfeito, ok. Pode prosseguir. Trata-se de embargos de declaração na prestação de contas eleitoral 060-11-11-11 de 2023. Embargante André dos Santos Abidon. André dos Santos Abidon opôs embargos de declaração em face do acórdão TREAP 81-82 de 2023, que julgou desaprovadas as contas de campanha. A decisão restou assim emendada. Eleições 2022, prestação de contas, candidato, deputado federal, intempestividade e omissão de gastos na parcial, aplicação irregular de recursos do fundo do FFC, destinação específica, inocorrência, doação para outros candidatos do partido, possibilidade, serviços advocatícios, valor contratado acima do valor do mercado, limite de gastos, previsão legal, inexistência de gastos com combustíveis, comprovação, utilização de tickets, possibilidade, despesas regulares, gastos com serviços de militância, custeados com recursos públicos, comprovação por meio de documentos fiscais, imposição da norma de regência, descumprimento pelo candidato, irregularidade grave, desaprovação, determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Pois bem, o embargante sustentou, em síntese, que a decisão seria contraditória, pois reconhece que a prestação de contas retificadora foi apresentada ainda em face de diligência e, portanto, antes do parecer técnico conclusivo, mas declara a ocorrência de preclusão quanto à apresentação dos documentos. Afirmou que há omissão no que tange à comprovação de despesas com serviços de militância, posto que, na manifestação da ID 50.85788, o embargado explicou que tais despesas, por serem referentes a pagamento de pessoal, militantes, mobilização de rua, coordenadores de campanha, não era possível apresentar nota fiscal desses serviços, pois trata-se de serviços prestados por pessoas físicas, que não têm a possibilidade de emitir o aludido documento. Acrescentou que, embora não tenha apresentado documentos fiscais, foram juntados contratos e comprovantes de pagamento, documentos alternativos para a comprovação de gastos eleitorais, conforme autoriza o artigo 60, parágrafo 1º, 1 e 3º da Resolução do TSE 23.607, de 2019. Pontuou que, ao considerar que o valor de R$ 228.500, considerado em termos absolutos e em percentual, representa numerário expressivo. A decisão seria omissa, pois não diz quais são os termos absolutos, não quantifica percentual, não expressa valores para, então, afirmar que o numerário da despesa, entendida como irregular, é expressivo. Destacou que o referido montante representa 9,14% do valor total das despesas gastas na campanha do interessado e, portanto, não enseja a desaprovação das contas da campanha, mas sim a sua aprovação, embora com ressalvas
conforme jurisprudência desta Corte. Ao final, requereu o conhecimento e provimento dos aclaratórios. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento dos embargos, diariamente no mérito pelo não acolhimento. Requereu ainda a aplicação de multa em razão do caráter protelatório do recurso. É o relatório. Vossa Excelência pode prosseguir, doutora. O acórdão foi publicado em 21 de 11 de 2023 e os embargos opostos em 24 de 11 de 2023, sendo, portanto, tempestivos. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode prosseguir. Conforme relatado, o embargante sustenta que houve omissão na decisão diante da ausência de análise de documentos que, em tese, substituiriam os documentos fiscais, não apresentados para fins de comprovação de despesas com serviços de militância. Ocorre que, como expressamente destacado no acórdão, o interessado somente procedeu à juntada de prestação de contas retificadora na data do julgamento do feito, em 30 de 11 de 2023, conforme se verifica nas ideias aqui elencadas. Acerca dessa circunstância, como já dito, a decisão afirmou taxativamente que as peças não seriam objeto de análise em razão da ocorrência de preclusão. Na medida em que, durante a instrução processual, o interessado havia sido intimado para apresentar manifestação e não o fez, de modo oportuno e tempestivo. Os fatos foram apreciados no seguinte trecho do acórdão. Inicialmente, cumpre esclarecer que todas as alegações trazidas na petição apresentada nesta data não consubstanciam informações novas, bem como ao interessado foi conferida oportunidade para, de maneira tempestiva, suscitar todas as questões que somente hoje foram trazidas a esse juízo. Portanto, em respeito ao devido processo legal, ao Instituto da Preclusão e, sobretudo, em razão da necessidade de prosseguimento desse feito que se arrasta devido às inúmeras juntadas de documentos pelo interessado, entendo que não devam ser objeto de análise nesse momento. A existência ou não de supostos erros técnicos poderiam ter sido aventadas desde a ocasião em que as falhas supostamente ocorreram, mas não se verificou nos autos qualquer manifestação nesse sentido à época. No que se refere à suposta omissão acerca da comprovação de despesas com serviço de militância, a decisão impugnada também se debruçou expressamente sobre o tema e consignou que o órgão técnico constatou que o candidato efetuou despesas no valor de R$ 228.500 realizadas com recursos do FFC, não comprovadas nos documentos fiscais. Destacou ainda a ausência de qualquer documentação hábil a comprovar o emprego regular dos recursos, que viola o artigo 56, 2C e o artigo 60, ambos da Resolução 23.607 de 2019. Ou o comprovante de devolução ao Tesouro Nacional desse valor. De início, destaca-se que a falha em comento foi apontada pelo NACEP no parecer preliminar. Foi determinada a diligência para que o candidato apresentasse manifestação. O candidato foi devidamente intimado em 25 de 1 de 2023, contudo, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer pronunciamento nos autos, o que foi atestado pela Secretaria Judiciária na certidão da ID 5048-284, de 16 de 2 de 2024. Deve ser 2023 aqui, eu acho que a data ficou. Somente em 28 de 3 de 2023, juntou os autos à prestação de contas retificadora. Os outros documentos, das ideias aqui elencadas, portanto, os documentos supracitados acostados aos autos em 28 de 3 de 2023 não serão objeto de análise. Isso porque foram juntados, como dito, intempestivamente.
A notificação do candidato para se pronunciar no prazo de 3 dias, estabelecido pela norma de regência, foi publicada em 25 de 1 de 2023 e somente 2 meses depois o interessado se manifestou. Imperioso destacar ainda que na espécie inexiste qualquer situação atípica apta a justificar a manifestação a destempo. Deste modo, deve ser reconhecida a preclusão na esteira do entendimento sedimentado no Tribunal Superior Eleitoral. Não obstante, ainda que se pudesse relativizar a incidência da preclusão, no presente caso, as despesas relativas aos serviços de militância não foram comprovadas por documentos fiscais. Acerca do tema, é imperioso destacar que, embora a norma de regência admita a comprovação da prestação de determinados serviços por outros meios idôneos, no caso em tela, como já foi dito, o gasto foi financiado com recursos públicos, razão pela qual a resolução aplicável em seu artigo 60 exige a apresentação do documento fiscal para que se ateste a regularidade da despesa. Demais disso, o valor objeto da irregularidade, se considerado em termos absolutos e em percentual, representa numerário expressivo. Por oportuno, destaco o sólido entendimento no sentido de que a ausência da comprovação de gastos financiados com recursos públicos consubstancia irregularidade de natureza grave, que enseja a desaprovação das contas. Eleições 2022, prestação de contas, candidato, comprovação de despesas, recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, documentos fiscais, ausência, irregularidade grave, desaprovação, determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. A ausência de comprovação da destinação de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha por meio de documentos fiscais consubstancia irregularidade eivada de gravidade, suficiente para ensejar a desaprovação das contas e determinação de restituição ao erário dos valores recebidos, contas desaprovadas. Relativamente à ausência de fundamentação quanto à possibilidade de comprovação das despesas por outros documentos sem teor fiscal, a matéria também foi objeto abordado no voto condutor do acórdão, que no item 2, acima destacado, afirmou que, por se tratar de despesa financiada com recursos públicos, é exigida pelo artigo 60 da norma de regência a apresentação de documento fiscal, obrigação não cumprida pelo embargante. E, por si só, seria suficiente para ensejar a desaprovação das contas, conforme entendimento consultado nesta Corte. No que concerne à suposta utilização dos conceitos jurídicos indeterminados em termos percentuais e absolutos de despesa irregulares que levariam à desaprovação das contas, imperioso destacar que a decisão tão somente acresce um argumento ao anteriormente exposto, na hipótese de não possível de relativizar a ausência de documentos fiscais para a comprovação de despesas custeadas com os recursos do FC. O voto explica que, ainda que fosse possível afastar um intuito de preclusão para proceder à análise das peças apresentadas intempestivamente, o valor de R$ 228.500 representa numerário expressivo e comprometeria a regularidade das contas. Contudo, não foi esse o fundamento para a desaprovação, mas sim a ausência de notas fiscais relativas a gastos pagos com recursos públicos. Portanto, verifica-se o enfrentamento de todos os pontos aventados pelo embargante, de modo que não existe qualquer vício a ser sanado por esta via. Descontentamento com as teses firmadas por esta deve ser objeto de questionamento pelas vias próprias. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho integralmente o acórdão recorrido. É como vota, senhor. Feito. Com o voto, juiz Juscelio Neto. Com a relatora, presidente. Juiz Normande Souza. Também voto com a relatora. Tina Souza. Com a relatora, excelência.
Eu também com a relatora e anuncio o resultado. O TRE da Amapá, a unanimidade, conheceu e rejeitou o recurso nos termos do voto proferido pela ilustre relatora. Não havendo mais nenhum processo, resta-me declarar encerrada essa sessão, lembrando que amanhã, às 4 horas da tarde, às 16 horas, temos sessão, e a segunda do ano, e espero todos, então, aqueles que vão estar presentes e também aqueles que vão estar justificadamente virtualmente. Dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, convidando para amanhã, no mesmo horário.